Olá a todos e sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo. Para quem não me conhece, o meu nome é Beatriz, tenho 26 anos e hoje venho-vos trazer o meu relato de parto. Basicamente, eu tive o meu bebê no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa. É um hospital público, mas não fui seguida lá na minha gravidez, fui seguida por uma médica que trabalha no Hospital Lusíadas e que tem um gabinete próprio, que é a doutora Cristina Barbosa. Mas lá está, ela só faz partos no Hospital Lusíadas e portanto não consegui ter lá no privado. Mas correu tudo bem, ou seja, basicamente eu fiz a minha entrada pelas urgências e pronto, depois daí tudo fluiu até ele vir cá para fora. À medida que eu for falando, eu vou também mostrando aqui uns videozinhos que eu fui gravando ao longo do trabalho de parto, no fundo, só para contextualizar. Mas basicamente o Frederico nasceu no dia 17 de maio, à 1h17 da tarde, mas tudo começou mais de 24 horas antes, ou seja, no dia 15 de maio, que foi uma segunda-feira, segunda à noite, eu comecei a sentir algumas contrações, apesar de não terem ritmo, nem serem assim tão fortes, comecei a ter com mais frequência do que tinha até àquela data. Portanto, da noite de 15 para 16 de maio, que foi de segunda para terça, eu já não dormi. Passei aqui em casa e vou-vos mostrar também um clipezinho que eu gravei nessa madrugada, para verem que eu já não estava em mim, quase. São, neste momento, 4h37. Estou cheia de contrações. Depois dessa madrugada, portanto, eu pensei mesmo, lá por volta das 5, 6 da manhã, pensei mesmo que eu de manhã, portanto, lá por volta das 8, 9 da manhã, já ia entrar pelas urgências, mas a verdade é que elas, de repente, as contrações começaram a acalmar. Portanto, foi um falso alarme, vá, pronto. Bem falso alarme, mas não foi naquele momento, pronto. Então, terça-feira, dia 16 de maio, eu tinha um CTG marcado de manhã, portanto, aproveitei, fui logo à minha médica. Ela também fez-me o toque e acho que isso foi que impulsionou para que ele nascesse no dia a seguir, porque basicamente quando ela fez o toque eu já estava com quase 3 dedos de dilatação na altura, e pronto, tipo, saí de lá do CTG, aliás não tive o CTG de manhã, fiz o CTG depois do almoço, às 2 da tarde. Saí de lá do CTG, ainda bem, ainda super tranquila. Depois ainda disse ao Bruno, vamos tipo dar uma volta, uma caminhada, dizem que caminhar ajuda, não sei o quê. E então ao final da tarde fomos fazer uma caminhada ao pé do mar e eu aí já não estava a conseguir andar. Dava meia dúzia de passos e parava, não dava para mais. Tanto que eu andei para aí aqui 20, 25 minutos, não foi tanto, e disse ao Bruno, vamos para casa, tipo eu não consigo andar, já estou a ficar com imensas dores, o desconforto já está a ser grande. E, portanto, prefiro estar em casa e se alguma coisa acontecer, pegar nas coisas e ir direto para o hospital. E pronto, fui para casa, ainda fui jantar, ainda fui vestir pijama, ainda fui ver uma série na cama, se não estou em erro, foi na cama. E por volta das 9, 9h15, eu comecei a sentir dores um bocadinho mais fortes. Então disse ao Bruno, bem, vamos ao hospital. Vamos perceber o que é que está a passar, porque a verdade é que eu nunca tive um filho, então eu não tinha bem a certeza se aquela dor que eu estava a sentir era uma contração ou não. Então pronto, fomos ao hospital, lá está, demos a entrada pelas urgências do Hospital São Francisco Xavier e pronto, e já lá fiquei, não é? Eu vou ser honesta, não esperava mesmo que lá ficasse daquela vez, porque lá está, as dores não eram assim tão fortes. Mas quando entramos pelas urgências, fazem-nos o toque para ver se já temos alguma dilatação e quanto temos, e também fazemos um CTG, portanto, comecei por fazer o CTG, até posso deixar aqui um videozinho de eu fazer o CTG,
E depois fiz o toque e já tinha então os 3 dedos, portanto às 2 da tarde tinha quase 3, segundo a minha médica, e às quase 10 da noite já tinha os 3 dedos de dilatação. Portanto, entrando nos 3 dedos de dilatação, entramos na parte ativa do parto. Portanto, puseram logo aqui um cateter, whatever, como é que ele chama, depois de espetar o soro e essas coisas. Preenchi logo uma papelada e volto para a sala de espera, porque eles ainda não tinham cama para mim, não tinham sítio para me colocarem, então perguntaram-me se eu tinha algum problema em voltar para a sala de espera, podia também dar uma caminhada pelo hospital, que ajudava tudo na dilatação, não sei o quê, e acabei por aceitar, até para estar acompanhada pelo Bruno, porque quando vamos fazer o CTG, o toque, etc., o acompanhante não pode entrar, portanto nessa parte eu estava sozinha. Então eu decidi voltar para a sala de espera e fiquei na sala de espera até às 2 da manhã. Portanto, eu soube que fui internada às 11, mais ou menos, e fiquei até às 2 da manhã na sala de espera a aguardar uma cama. E também tenho aqui um vídeo de eu aguardar na sala de espera. Entretanto, assim que entrei no meu quarto, que é a sala de trabalho de parto, por volta das 2 da manhã, disseram-me logo que a partir daquele momento, sempre que eu quisesse, assim que eu quisesse levar epidural, porque eu disse ainda na urgência que sim, queria levar epidural e até tive que fazer umas análises ao sangue. Quero só chamar que eles então iam chamar o anestesista para me explicar tudo e para me então dar a epidural. Pronto, eu ainda aguentei até às 3h30, 4 da manhã, por aí. Sentia dores, obviamente, mas era como se fosse uma dor menstrual, quando estamos com o período, um bocadinho mais intensa, mas ainda estava tolerável, suportável. Pronto, até que chegou para aí às 3h30, 4 e começaram a dar contrações altíssimas e eu juro e gabo, quem tem coragem de passar por um parto sem levar epidural, porque aquela dor é muito, muito forte. Pronto, então às 4 da manhã chamámos o anestesista, foi impecável, foi super querido, explicou tudo à medida que ele ia fazendo, portanto nós temos de estar numa posição de costas, assim meio encolhidas. Ele foi explicando tudo, o que ia fazer, o que eu iria sentir, e acho que isso foi super bom, porque não estava naquele fator surpresa. Ele dizia, agora vai sentir isto, agora vai sentir não sei o quê, e eu já, psicologicamente, já me preparava para a coisa a seguir. E acho que isso ajudou imenso, e a epidural doeu zero, a levar. O mal para mim nesse momento era estar encolhida e estar a sentir as contrações, porque quando estamos a sentir as contrações ele não podia estar a fazer nada, tanto que ele disse aviso quando estiver a ter uma contração, e esse processo para mim era complicado, era uma dor insuportável e tínhamos de estar ali quietinhos, sem nos mexer 1 milímetro, pronto, e acho que isso para mim foi o pior definitivamente, mas foi rápido, correu bem, e depois a partir dali eu levei aí umas 4 doses ou 5 doses de epidural e foi top. Assim que começava a ter aquela moinha, já pedi a epidural, porque lá está, eu levei a epidural às 3h30, 4 da manhã e ele só nasceu à 1h17, portanto ainda passaram-se algumas horas. E aquilo só faz efeito tipo de 2 horas no máximo. Passado 1h30, 2, aquilo começa a perder o efeito. Eu tenho aqui um vídeo, nós na sala de parto, já estava sobre o efeito epidural, portanto já estava tudo mais tranquilo. Entretanto, não me rebentaram as águas naturalmente, ou seja, as águas rebentaram nas águas, eles lá, a médica ou a enfermeira, quando eu já tinha os 8 dedos de dilatação, pronto. Posso dizer que até aos 5 dedos foi quando o processo demorou mais. A partir dos 5 dedos que eu atingi-os, se não estou em erro, às 10 da manhã, acho eu, por aí, já não me recordo muito bem. Sei que tipo, dos 5 aos 10, voou. Foi tipo, em 2 horas, ou 2 horas e tal, eu atingi
aquilo tudo. E tive uma madrugada inteira para fazer dos 3 aos 5, por exemplo. Mas pronto. A nível de pessoas, tenho a dar 5 estrelas. Desde o momento em que eu entrei na urgência ao momento em que eu saí do hospital, eu tenho a dar 5 estrelas. Eu não me cruzei com uma única alminha nojenta. Era o meu maior medo, era o meu maior pânico, porque lá está, eu não fui seguida lá, eu tinha um imenso medo, eu sabia que era só caras novas e que aquilo era um bocado de sistema robótico no fundo, né? Porque eles fazem imensos partos por dia, e tinha medo de é só mais um número. E nada disso, super humanizado, perguntam tudo, explicam tudo, compreendem tudo, toleram tudo, quer dizer, toleram tudo na medida em que sabem que a pessoa está mais sensível, está mais frágil, têm paciência, adorei, eu não tenho nada a dizer, nada a apontar sobre ninguém naquele hospital. Foram todos espetaculares mesmo, 5 estrelas. Em relação depois à hora do parto em si, basicamente, como eu disse, arrebentaram as águas, fizeram uma pressãozinha lá, quando já tinha os 8 dedos, que eu não dei nada, e depois entraram umas enfermeiras parteiras, eram 2 ou 3, e basicamente começaram a explicar como é que se tinha que fazer força, etc. Só que aquilo não correu muito bem, porque aquilo era para fazer uma força intensa, mas ao mesmo tempo duradoura, e tinha que ser quando eu estivesse a sentir uma contração e a sentir uma pressão, e eu estava sob o efeito epidural, portanto às tantas eu disse, eu não sei quando é que estou a sentir contração, porque eu estou sob o efeito epidural, eu não sinto a pressão. Eu comecei a sentir só uma dor na virilha, que era basicamente o Frederico a querer virar, portanto ele estava a dar ali com a cabeça. E a dor intensa, eu dizia que fazia força, uma delas dizia que não estava a fazer força nenhuma, portanto estava super confuso. E ainda andámos ali meia hora ou 40 minutos, nem faço ideia, nessa brincadeira, ia mudar de posições e não sei o quê. Até às tantas, uma das enfermeiras disse, vamos tentar uma última vez, se não der, vamos ter que chamarem, vai ter que haver uma intervenção médica, portanto vai ter que ser ventosas. E eu reagi super tranquila a isso, fiquei, só quer que eu venha cá para fora, já estou cansada disto, de andar a mudar de posição, de andar a fazer força e vocês estarem a dizer que não estou a fazer força, e etc. E pronto, de repente a médica entraram mais não sei quantas pessoas e todo esse processo, a partir do momento em que a médica entrou, foram tipo 10 minutos. A médica acho que só me disse 2 ou 3 vezes, quando eu disser faça força, eu fiz força, ele vai cá por fora, ouvi o chorinho dele e foi tudo ótimo, excelente, maravilhoso. Pronto, depois eles fazem muito contacto pele a pele, portanto eu tinha uma bata, tiraram-me logo a bata, daqui para baixo, puseram-me logo aqui, puseram-me só uma fraldinha e um gorro, puseram-me logo aqui, limparam-no aqui, e ele teve aqui algum tempo, depois levaram-no para o pesarem, para o aspirarem, etc. E depois voltaram-me a pôr aqui e tive imensas horas com ele aqui. Eu saí da sala de partos às 6 da tarde e, portanto, foram-me tratar e tratar dele para aí, talvez às 5h30, 5, mas vá, da 1 e tal até às 5 ele teve aqui no meu peito. Portanto, eles valorizam imenso o contacto pele a pele. E pronto, depois às 6, eram 6h20 quando eu subi para os quartos e o Bruno então foi embora. O Bruno esteve comigo sempre na sala, portanto ele passou a noite comigo no hospital de terça para quarta, numa poltrona que havia lá no quarto. E pronto, só quando eu subi então para o quarto é que ele se foi embora. E passei lá 2 noites, portanto ele nasceu quarta e eu tive alta sexta, e foi isso. Em relação à experiência no hospital nos dias seguintes, as visitas nós tínhamos de ter um acompanhante,
só podia ser uma pessoa que para nos vir visitar das 2 às 8 da noite, portanto 6 horas. E o Bruno era o meu acompanhante, portanto ele quinta e sexta esteve lá das 2 às 8. Aliás, sexta-feira não teve das 2 às 8 porque eu tive alta às 6 da tarde. Mas pronto, esteve lá esse tempo todo. Tinha uma companheira de quarto. Os quartos eram para 2 pessoas. Tinham 2 camas. A nível de comida já se sabe, né? Comida sem sal, mas davam imensas opções, tanto a nível de sobremesa, como de sopa, como de prato principal, portanto não era uma emenda fixa, nós podíamos escolher, eles vinham lá todos os dias dizer o que nós queríamos para o pequeno almoço, para o almoço, para o lanche, jantar e para a ceia. E as pessoas em si, também nessa parte do internamento, eram espetaculares, as enfermeiras eram espetaculares, tudo era espetacular, não tenho nada a apontar. Acho que a parte mais difícil de tudo é estarmos sozinhas. Não é que estivéssemos sozinhas, lá está, havia sempre auxiliares de saúde e enfermeiros a irem lá 24 horas, sobre 24 horas, mas lá está, precisávamos tipo das nossas pessoas, do nosso conforto, da nossa casa. Eu tive algumas dores, tive um parto vaginal, acho que não tinha dito aqui, mas pronto, tive um parto vaginal. Mas eu já disse que foi de ventadas, portanto só podia ser um parto vaginal. Pronto, senti-me super limitada em algumas fases do meu dia em que tinha imensas dores e o Frederico chorava ou precisava de mim e eu estava KO, tinha imensa dificuldade de levantar-me da cama por causa das dores, ou a deitar-me na cama principalmente. E isso deixava-me super frustrada e desgastada, e depois foi por todo o processo da amamentação. Basicamente, eu sempre disse, quando estava grávida, que queria tentar a amamentação, mas que se visse que aquilo seria impossível para mim, ele ia correr da fórmula e está tudo ok, não é menos bebê do que os outros, eu não sou menos mãe do que as outras e está tudo ok. O que interessa é a criança alimentar-se, estar bem de saúde, e a mãe também estar bem a nível físico e psicológico. E pronto, eu cheguei à segunda noite e já tinha as minhas maminhas em ferida, não estava a aguentar, então eu só entrei num pranto de choro. Foram super queridas, a enfermeira, a auxiliar de saúde, veio-me abraçar, foram super fofas. Mas eu literalmente disse que não tinha capacidade física ou psicológica para dar mama naquele momento. Não tinha, não conseguia, sentia-me completamente perdida na vida. Bem, depois pensamos um monte de coisas. E estávamos já a culpabilizar porque eu não tinha ali fórmula, não tinha ali biberon, não tinha ali nada e estava a entrar já ali no stress. Mas elas disseram, ok, se quer dar fórmula, nós temos fórmula, nós damos a fórmula, não se preocupe. E depois em prolista, eu já estava desde segunda, a última noite que eu tinha dormido era de domingo para segunda. Já estávamos de já estávamos de quinta para sexta. Ou seja, já estava imensas noites sem dormir. 24/7 acordada. Portanto, já era o cansaço, já era as dores no peito, já era as dores lá em baixo, já era todas as emoções, todas as hormonas desequilibradas completamente. Portanto, enfim, foi o que foi, mas elas foram espetaculares, deram a fórmula pelo menos uma vez. Também aproveita para eu descansar nesse intervalo, foram impecáveis comigo, disseram, olha mãe, vá dormir, nós ficamos com ele aqui umas horinhas, portanto eu ainda consegui dormir aí 3 horitas, foi tipo da 1 às 4h30, 3 horas e meia, exato. E pronto, depois, no dia da alta, eu tive logo alta de manhã, sexta de manhã, no dia 19 de maio, e o Frederico só teve às 18, porquê? Porque ele perdeu um bocado de peso.
Basicamente os bebês podem perder até 10% do peso, ou seja, é normal os bebês perderem peso, não é? Não saiam da maternidade com o peso que nasceram, mas o limite é 10% e ele perdeu 9%. Então, basicamente, a enfermeira veio falar, a pediatra veio falar comigo, a dizer que supostamente ele podia sair, mas que não ia sair logo naquela manhã. Ou seja, eles deram-me a sugestão de lhe dar suplemento durante a sexta-feira e perceber efetivamente se ele ganhava peso, nem que fosse 10 ou 15 gramas, e se ele ganhasse, então eu teria alta às 18 horas. Portanto, imensas mães a irem embora na sexta-feira, por volta do meio-dia, 2 da tarde, e eu ali, numa angústia, nos nervos, desesperada, frustrada, só pensar, oh meu Deus, cara, ainda vou ficar cá mais uma noite, não acredito. Eu não tenho capacidade, eu vou berrar. Mas pronto, tivemos de dar o suplemento, porque ele é muito preguiçoso, agora já está melhor, mas ele era muito preguiçoso. Punham na mama e ele aguentava 1 minuto, ele adormecia. Nós tínhamos que o despir, as enfermeiras tinham que lhe estar sempre a tocar, com um dodote molhado, para ele acordar, para ele mamar, porque ele adormecia. Foi horroroso esse processo. Mas depois ele não acordava para pedir mama, portanto tínhamos que ser nós a acordá-lo. Quando o punhamos no peito ele aguentava 1 minuto, mesmo com a fórmula foi a mesma coisa. Nesse dia nós estávamos da fórmula e ele bebia tipo 10 mililitros daquilo e era tipo, oh meu Deus, finalmente conseguimos lhe dar isto, porque ele adormecia, tinha que estar de fralda, tínhamos que o molhar, tínhamos que o tocar, tínhamos que o chatear no fundo para que ele se mantivesse acordado. Mas pronto, chegou ao final do dia, de sexta-feira, às 6 da tarde, ele foi pesado, ele tinha engordado 40 gramas, portanto tivemos a alta e fomos para casa. E pronto, foi isto. Hoje ele já está com 8 dias, já acorda para pedir leite, ainda adormece, mas já conseguimos que ele fique pelo menos 10 minutos na mama. Eu também, o que eu tenho feito, eu ainda tenho estado com suplemento, portanto faço uma vez uma mamada só mama e outra mama e suplemento, pelo menos até ir ao pediatra. É isso que eu faço. E pronto, e também já vou retirando leite com a bomba, que ajuda-me um bocado, porque ainda tenho algumas feridas, então eu aguento pouco tempo. Ou seja, eu aguento que ele esteja no meu peito, sei lá, 6, 7 minutos para aí em média. Depois eu tenho que retirá-lo e às vezes tenho que dar suplemento ou trocar para a outra, porque ainda tenho o peito muito inferior. Mas pronto. Foi este vídeo, espero que tenham gostado. Este foi o meu relato. O resto correu tudo bem. Se gostarem, não se esqueçam de subscrever o canal, é super importante, porem gosto. Também, se quiserem, podem, quem já foi mãe, pode contar aí a sua experiência. Acho que são sempre experiências de gosto de se partilharem. E pronto, e deixem sugestões de vídeos que também queiram ver por aqui. E beijinhos! I've got this feeling, I'm feeling